Ele é um homem elegante, né? Olha como é lindo. Eu posso elogiar, né? Senhor, eu quero abençoar a vida do teu filho nesta manhã. Que o Senhor possa derramar sobre a vida dele a tua graça, o teu favor, a tua provisão, o teu querer. Eu abençoo, Senhor, para que através da vida dele o Senhor possa usá-lo como um rio de águas vivas que venha fluir no interior dele, Senhor, com graça, com ousadia, com autoridade. Que ele venha ministrar a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. E eu quero te pedir também nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha nos tocar. Tudo aquilo que venha roubar a nossa atenção, a nossa adoração a Ti, eu quero repreender neste lugar. Quero declarar que o Senhor tem liberdade nesta manhã para ministrar os nossos corações, Senhor. Toma, Senhor, o teu lugar nas nossas vidas. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir a Tua voz. Nos sacia nesta manhã, porque nós temos sede, nós temos fome de Ti e queremos aprender mais, Senhor, da Tua palavra. Entra com o Teu querer nesta manhã. O Senhor tem liberdade, este lugar pertence ao Senhor. As nossas vidas é Tua, Senhor, e nós queremos, Senhor, ser cheios de Ti. Por isso eu apresento este vaso diante de Ti, para ser instrumento, porta-voz do Senhor nesta manhã. Nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, né? Estão me ouvindo bem aí? Amém. Não? Ok? Amém. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Deus tem feito, transformado vidas. Deus tem abençoado a vida das pessoas, né? E Deus tem feito maravilhas aqui no nosso meio, né? Porque várias pessoas têm dado o seu testemunho do que Deus tem feito. E eu louvo a Deus pela vida da Catherine, né, que estava, coitada, já estava depressiva com o problema dela. Oh meu Deus do céu, essa menina é uma bênção. Qualquer coisa ela já fica depressiva, né? Depressiva não, eu falo triste, né? Ficava triste. Mas Deus operou na vida dela e olha, até nós ficamos felizes por isso, né? Porque não aguentava ver a tristeza dela. Ela ligou pra gente chorando, porque não podia comer isso, não podia comer aquilo. Falei, gente, tome posse, Catherine, Deus já te curou. E ela, mas eu não sei. É bênção, né? Mas Deus é maravilhoso. Amém? Acho que eu já cumprimentei vocês. Amém. Às vezes a gente sobe aqui, vai começa a falar e esquece de cumprimentar. Amém. Então abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 5, do 33 ao 39. Lucas 5, 33 ao 39. Amém? Todos abriram? Amém. Então diz assim: em seguida, eles lhes observaram: os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhe propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes serão tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde for colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho,
prefere o novo, porque se diz: o vinho velho é bom o suficiente. Amém? Amém. Tu coloca aí a mão no seu coração, vamos orar, apresentar essa palavra ao Senhor. Minha esposa já orou por mim, agora vamos orar por essa palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graça nessa manhã. Queremos, Senhor, apresentar nossas vidas diante de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, através do Espírito Santo, falar com nossas vidas, falar o nosso coração. Usa a minha vida, Senhor, nessa manhã. Capacita-me, Senhor. Usa-me para falar da Tua palavra, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Pai, toca em cada vida nesta manhã. Toca nos corações, Pai, nesta manhã, Senhor. Pai, que os corações nessa manhã sejam sensíveis a ouvir a Tua voz, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca. Senhor, fala, Senhor, traz a resposta, Pai, a qual cada um veio buscar nesta manhã, Senhor. Que cada um tem clamado e orado, buscando a Ti, Senhor. Pai, Tu sabes de todas as coisas, por isso, Senhor, vai de encontro às Suas orações, Pai. E abençoa, fala, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Minha aguinha já está aqui, então deixa eu beber já um copo de água. Bom, Jesus, como sempre, estava sendo mais uma vez questionado pelos fariseus. Antes de ser questionado, Jesus ele tinha passado perto de Mateus, que é o Levi, né? Está escrito Levi aqui, no versículo anterior. Ele tinha passado perto de Mateus, e Mateus, Jesus Cristo chamou Mateus para seguir ele. E Mateus, ele era cobrador de impostos. Naquele momento, ele largou tudo que ele tinha para seguir Jesus. E por conta disso, Mateus ele resolveu dar uma festa, né? Convidou Jesus Cristo e convidou também os seus discípulos. E também outros republicanos e outros amigos que ele tinha também naquela época, para poder participar daquela festa. Porque era um momento de alegria para ele. E, afinal de contas, ele tinha conhecido o Mestre, conhecido naquele momento de Jesus Cristo. Aquele que veio para curar, aquele que veio para restaurar, aquele que veio também para curar os nossos pecados. Então, ele estava ali muito alegre, por isso ele deu aquela festa. E Jesus Cristo ele foi para essa festa com os discípulos dele também. E ao chegar naquela festa, eles comeram, eles beberam de tudo que tinha ali. Então, eles estavam festejando, comemorando esse momento, né, de Mateus. E quando eles estavam ali junto com aquelas pessoas, ele antes tinha sido questionado por que o mestre, né, os discípulos tinham sido questionados por que o mestre dele ficava no meio de pessoas que eram pecadoras, né, e por que ele estava ali participando da mesma mesa que a Deus. Uma coisa que Jesus Cristo falou, ele disse: eu não vim para buscar para os que são, para aqueles que já são curados, eu vim para aqueles que são doentes. Então, Jesus Cristo deu essa resposta para eles, e em seguida eles fizeram um outro questionamento. Eles falaram para Jesus Cristo: por que os discípulos por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e oram constantemente e o seu não jejuam? E aí Jesus Cristo ele deu uma resposta para eles. Falou assim: por acaso pode o convidado do noivo jejuar enquanto está com ele? Por que Jesus Cristo falou? Naquele tempo, também até nos tempos de hoje, quando a gente faz um jejum, geralmente, primeira coisa que, quando a gente está em uma crise financeira, aí a gente corre e vai jejuar e vai orar, buscar o Senhor. Não é verdade? Pelo menos eu sei que geralmente é assim. As pessoas costumam jejuar quando está numa crise financeira, está passando por um momento de tristeza na sua vida. Então ela acaba jejuando e buscando ao Senhor, pedindo
intervenção do Senhor. Quando ela quer uma resposta do Senhor, então ela acaba jejuando também por isso. Só que naquela época não tinha e não tem uma lei para que as pessoas tivessem que jejuar e fossem obrigadas a jejuar. Só tinha um dia que era cobrado o jejum daquelas pessoas naquela época, que era no dia da festa da expiação, onde as pessoas levavam ali as ofertas para ser os animais para ser sacrificados para a remissão dos seus pecados. Então naquele dia eles teriam que estar jejuando. Era um dia que eles passavam o dia todo, dizem que cerca de 24 a 25 horas eles jejuavam para poder estar se apresentando diante do Senhor com a sua oferta para a remissão dos seus pecados. Mas nas festas de casamento não era normal, não era comum. Aliás, ninguém jejuava indo na festa de casamento, né? Você não vai para uma festa de casamento, você é convidado para a festa de casamento, você chega lá, está em jejum, aí não pode comer nada, só se não puder comer nada, como a Catherine não podia, né, Catherine? Então você evita. Mas aquele que vai numa festa de casamento, ele não precisa estar jejuando. Por quê? Porque é um momento de alegria, é um momento de festa, é um momento de comemoração. Jesus estava dizendo naquele momento: eu sou o noivo, e esses que estão aqui são meus convidados. Então, enquanto eles estiverem comigo, eles não precisarão jejuar. Então, Jesus estava fazendo referência de que ele era o noivo que vai vir buscar a sua igreja, que vai vir buscar aqueles que o servir, aqueles que vão estar servindo ao Senhor aqui, que vão estar fazendo a vontade dele. Então, Jesus Cristo estava dizendo: mas quando eu faltar, quando eu for embora, né, quando eu morrer, então aí sim eles vão precisar estar jejuando, porque era um momento de luto, era um momento de tristeza. E Jesus Cristo sabia que eles iam passar por muitas tribulações. Jesus Cristo sabia que eles iam passar por perseguições, como ministrei na vez anterior aqui, né, sobre as igrejas que tinham sido perseguidas naquela época. Então Jesus Cristo sabia que eles iam passar por um momento de tribulação, e por isso eles iam precisar jejuar muito, porque no momento que Deus nos espreme, é o momento que mais que nós procuramos buscar o Senhor, e é jejuando que a gente se achega também ao Senhor. Então Jesus Cristo também, essa foi a primeira resposta de Jesus Cristo para aquelas pessoas. E Jesus Cristo deu a segunda resposta no versículo 36. Ele diz assim: não se tira um remendo de roupa nova para colocar um remendo de roupa velha. Por quê? Porque é incoerente. Não tem como você colocar um pano novo numa roupa velha que vai ficar inadequado aquilo ali. E por que também ele estava falando isso? Porque naquele tempo não tinha indústrias, né, de roupas, não tinha muitos fabricantes de roupas, portanto não existiam muitas fontes onde eles comprariam aquelas roupas, e que para conseguir, eles não conseguiam com facilidade uma roupa. Então era comum eles fazerem aquelas roupas à mão, e era comum também, por demorar muito, eles costumavam reformar a sua roupa. Sua roupa tinha um rasgo ali, eles costumavam remendar. Mas se ele pegasse um pano novo, um pedaço de pano novo, também naquela época, colocasse numa roupa velha, com certeza essa roupa nova, ao se lavar, o pano não era um pano como o de hoje, que era trabalhado, né? Já é bem trabalhado os panos. Então o que iria acontecer com esse pano novo? Iria encolher. O que ia acontecer? Ia ter um rasgo ainda maior naquela roupa velha. Então ele falou: não se põe, por conta disso também, porque além de ser incoerente, não cai bem, não vai cair bem, o remendo novo vai romper o remendo velho, vai ficar um buraco ainda maior.
Por isso era comum também eles reformarem a roupa. Mas se eles remendassem com um pano novo, ao lavar, ele sabia que iria acontecer esse tipo de coisa. Então as vestes velhas representam a religiosidade sem transformação. Então Jesus Cristo estava falando, referindo, quando ele estava falando daquela roupa, ele estava falando de algo muito mais profundo do que aquilo ali. Ele não estava se referindo àquela roupa, ele estava se referindo à religiosidade dos fariseus, sem nenhuma transformação. Aquela pessoa que seguia, que dizia que seguia todos os mandamentos, cumpria com tudo que o Senhor tinha determinado, porém não existia transformação dentro dele. Então ele estava referindo aos fariseus, pessoas que se preocupavam com a aparência externa, mas não tinha vida com Deus. Jesus estava dizendo: vocês vivem uma vida de aparência, de fachada, mas o que eu tenho para lhes oferecer é algo novo. Então não tinham como colocar dentro deles algo que era novo. Não tinha como Jesus dar uma vestimenta nova para alguém que estava com uma vestimenta velha, remendada, antiga, rasgada, porque não ia comportar. Mas não tem como vocês receberem o que eu tenho se vocês não forem transformados primeiro. Então Jesus Cristo estava dizendo: eu até tenho algo novo para vocês, mas antes de você receber, você precisa ser transformado. Jesus nos chama a nos despir das vestes velhas, da vida antiga, da prática do pecado, e nos revestir da nova vida em Cristo. Então Jesus Cristo, ele nos convida a nos despir da velha roupa, da velha vestimenta, da nossa religiosidade, da nossa prática do pecado, para viver uma nova vida em Cristo. Em Efésios 4 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Amém? Então Jesus Cristo estava falando: vocês foram chamados, para um novo propósito na sua vida. Você foi chamado para ser revestido vestido com uma veste nova. Portanto, você tem que se despir daquilo que é velho na sua vida. E depois, no versículo 37 a 39, ele traz outra resposta que é bem semelhante à do remendo. Ele diz assim: não se põe outro novo, não se põe vinho novo em outro velho, porque se... isso aí, eu falei que quando for tirar foto minha, para só tirar quando estiver sem óculos. Aí ele já fez assim, ó. Então vamos lá. Amém, obrigado. Não, fica feio demais com óculos, misericórdia. Amém. Então, Jesus Cristo disse: não se põe outro novo, vinho novo e outro velho. Porque se colocar um vinho novo no outro velho, ele vai fermentar e vai romper esse outro. Mas Jesus Cristo não estava falando apenas de um recipiente. Jesus Cristo não estava se referindo ao outro. O outro, ele, na realidade, é um recipiente feito de couro de animal, normalmente feito de couro de cabra, e onde eles podiam carregar ali água, azeite, leite e principalmente também o vinho, era muito usado no deserto. Jesus usou essas parábolas das vestes e do outro como pano de fundo, na realidade, para se referir aos próprios fariseus, com a sua mentalidade religiosa rígida e inflexível, que transformou, com sua mentalidade rigorosa, que eles mesmos tinham transformado a própria religião deles, a religiosidade, em algo difícil de se cumprir, que transformou as leis do Antigo Testamento um fardo pesado de ser carregado.
Não que Jesus veio para abolir a lei. Ele mesmo próprio disse: eu vim para cumpri-las. Então ele não veio para dizer assim: olha, deixa de fazer isso. Não, ele não falou isso. Mas ele tinha algo novo a acrescentar naquilo ali. Tinha algo novo a acrescentar, que iria transformar a vida daquelas pessoas. E quando Jesus fala do odre, ele não está fazendo uma referência ao recipiente onde as pessoas depositavam o vinho nele. Para o dia de hoje, o odre, quem é o odre hoje? É eu e você. Ele está dizendo que nós somos um recipiente, um lugar onde ele deposita coisas, verdades e valores que vão transformar nossas vidas. Então você, esse odre que o Senhor está se referindo. E Deus, ele diz assim: eu tenho algo para derramar sobre a sua vida, que vai acrescentar na sua vida. Coisas que são verdades e valores que vão transformar e mudar a sua vida por inteiro. Ele está fazendo uma comparação para dizer que eu e você somos esse outro. O nosso coração, a nossa mente é esse odre, onde a gente recebe aquilo que ele quer colocar dentro de nós. Interessante que nós, sendo esse odre, esse lugar onde ele vem e ministra e libera verdades, nós temos que ser um recipiente onde é capacitado para receber e para também conservar, para também manter. O odre era muito usado no deserto. Por quê? Porque ele mantinha a temperatura da água, mantinha a temperatura do líquido o qual era colocado dentro dele. Mantinha uma temperatura agradável mesmo no deserto, com acima de 40 graus, né? E mesmo assim o odre, ele era diferente de outro recipiente que colocava dentro dele, porque o odre, ele conservava a temperatura. Então Deus está falando: você foi feito para manter e conservar algo que eu tenho para lhe dar também. O vinho novo conserva o odre novo, e o odre novo conserva o vinho novo, e os dois caminham juntos. Na verdade, então, aqui está falando que o vinho novo conserva o odre novo, e o odre novo conserva o vinho novo, e os dois, ambos, vão estar andando em conjunto, vão estar andando em parceria. Porque se for, ou seja, Jesus está dizendo: o que eu vou derramar sobre vocês é novo, e vocês precisam ser um odre novo. Então não adianta Jesus Cristo derramar algo sobre a sua vida se você ainda é esse odre velho, porque não vai comportar, não vai suportar. E aqui diz assim: porque se for no odre velho, na mentalidade velha, no formato velho, eu não vou conseguir derramar. Isso é Jesus Cristo falando, como Jesus Cristo estava falando para ele: se vocês não mudarem, se vocês não forem transformados, eu não vou conseguir derramar o que eu tenho para a vida de vocês. É Deus falando: não posso fazer algo novo em cima de uma coisa antiga. Eu não posso construir uma edificação nova em cima de um fundamento antigo, errôneo, fundamento ultrapassado. Não tem como eu construir algo em cima disso daí. Ninguém consegue receber o novo de Deus sem mudar. Se você quiser receber algo de Deus, você precisa primeiro ser transformado. Você precisa primeiro mudar. Mudar a mentalidade, mudar a sua vida, mudar o seu estilo de vida. Se você não passar pelo processo de transformação e não deixar que a sua estrutura seja renovada, Deus jamais vai derramar vinho novo em outro velho. E muitas vezes nós pedimos a Deus para mudar, né? A gente fala: Deus, muda fulano, muda ciclano, quando na verdade somos nós que temos que mudar.
Então, primeiro, a gente tem que olhar para nós, procurar transformar a nossa vida, não olhar para o outro e dizer: Deus, transforma fulano, transforma ciclano. Olhe para você mesmo e peça a Deus para que Ele venha transformar a sua vida. Se você quiser receber o novo de Deus, essa mudança tem que partir primeiramente de você. Não adianta pedir a Deus para transformar e restaurar o seu casamento, se você continua sendo a velha pessoa, ignorante, egoísta, individualista e com falta de companheirismo. Eu vou falar algo aqui que talvez venha chocar vocês, talvez venha soar assim no ouvido de vocês de uma forma meia, tipo, que absurdo, né? Mas Deus não restaura casamento. Né? A gente não costuma orar: Deus restaura o nosso casamento, restaura o casamento de fulano, restaura o casamento de ciclano. Quantos aqui não já orou pela restauração de algum casamento? Mesmo que não seja o seu. Deus, Ele restaura e transforma pessoas. E as pessoas transformadas restauram o casamento. Então, por isso que Deus, Ele não restaura casamento, porque se Deus restaurar um casamento de pessoas com a mesma mentalidade, com pessoas que não vão mudar o seu pensamento, com pessoas que vão continuar sendo ignorantes, com pessoas que vão continuar sendo egoístas, com pessoas que vão continuar sendo individualistas, o casamento restaurado vai ser por pouco tempo. Não vai passar uma semana que vai voltar a ser tudo destruído de novo. Por quê? Porque você não mudou. Porque você continua com a mesma mentalidade. Você continua sem transformação, sem mudança. Mas quer receber algo novo na sua vida. Quer receber algo novo no seu casamento. E não tem como Deus fazer algo no seu casamento se você não ser transformado. E a partir do momento que você recebeu do Senhor, mas com você sendo transformado, você sendo um outro e novo, pode ter certeza que o seu casamento vai mudar. O seu casamento será restaurado. E olha o que Jesus disse: se eu derramar o vinho novo no odre velho, ele vai se romper. O novo é importante, porque assim, se Deus derramar um vinho novo no odre velho, o que vai acontecer? O odre vai se romper, porque ele não vai comportar. Vai chegar um momento que a fermentação daquele vinho vai fazer com que estoure aquela bolsa. Então ele está dizendo: vai se romper, não vai comportar. E ele está dizendo assim: e eu vou desperdiçar aquele vinho que eu vou derramar em você. O novo é importante para Deus, mas também o outro velho não deixa de ser importante para Deus. Então Deus está preocupado ali tanto com o vinho que vai ser derramado, vai ser desperdiçado, porque quando o outro romper, aquele vinho vai ser desperdiçado, como também com o outro que vai se romper e vai se perder também. Deus ama tanto o que anda na presença dele, quanto o que anda também na prática do pecado. Mas ele sabe que para ele derramar o novo dele, precisa mexer na sua estrutura. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 6, deixa eu abrir aqui, eu vou ler essa passagem. Fala de uma mulher que perdeu o seu marido.
Então diz aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 6. Aqui, diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus filhos, 2 filhos, como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas as enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Quando que interessante que aqui fala de uma mulher que ela estava numa situação difícil. Ela tinha acabado de perder o seu marido. Aquele marido dela era discípulo de um dos profetas, inclusive provavelmente um dos discípulos de Eliseu, alguém que estava ali junto com Eliseu. E a mulher falou assim: ó, tu sabes que meu marido sempre serviu ao Senhor. Ele sempre foi ali pronto para servir ao Senhor. Só que ele morreu. Ele morreu e agora deixou uma dívida na qual os credores vieram para buscar meus filhos como parte dessa dívida. E meus filhos vão ser escravos agora desse homem, por causa da dívida do meu marido. E Eliseu olhou para aquela mulher e falou assim: mas o que eu posso fazer por você? O que é que tu tens aí na tua casa? Ela falou: apenas uma vasilhinha de azeite. Ele falou: então tá bom, vá para sua casa, manda buscar todos os vizinhos seus vasilhas, bastante vasilhas. Quero que você traga todas as vasilhas que você conseguir da sua vizinhança. Leva para sua casa, feche a porta com seus filhos e pega esse azeite e vai derramando dentro dessas vasilhas. E à medida que essas vasilhas for enchendo, você vai colocando do seu lado. E quando essas vasilhas encher, você vai poder pagar a sua dívida. E você vai poder viver do restante. Só que a palavra diz que essa mulher, ela encheu, ela fez o que ele falou, e ela encheu aquelas vasilhas. Quando aquelas vasilhas estavam tudo enchendo, ela chegou e falou para ela, teve um momento que ela falou para o seu filho: me traga mais uma vasilha. E ele falou assim: acabou, as vasilhas vazias já estão tudo cheias, não tem mais vasilhas aqui. Então a palavra diz que o azeite cessou, o azeite parou no momento que não tinha mais vasilha para ser enchida. Tem pessoas que Deus limita o derramar dele porque não encontra estrutura para comportar o que Deus tem para eles. Outros Deus tem chamado. Outros Deus tem chamado. Mas pode oscilar tanto na sua fé. Tanto como um odre velho, uma hora é um odre velho, uma hora é um odre novo. Deus tem retardado
de derramar a porção que tem reservado para ele. Tem pessoas que poderiam estar muito longe, além do que ele poderia pensar, mas Deus tem que reter a porção que ele tem para ele. Por quê? Porque uma hora ele é um odre velho, ele não comporta. Se Deus derramar o vinho dele, ele vai romper aquele odre. E Deus vai perder não só um, mas também como o outro também. Ambos vai se perder. São pessoas que estão sempre em cima do muro. Uma hora está na presença de Deus, outra hora está no pecado, está longe, está distante de Deus. Não dá para viver uma vida de remédio. Tem que haver posicionamento. Não adianta você querer remendar a sua situação. Não adianta você querer pôr um remendo na sua vida sem você se posicionar. É como no casamento: ou você se posiciona, ou nunca vai desfrutar de um bom relacionamento. Para cada nível que o Senhor te levar, é necessário mexer na sua estrutura. É necessário que você permita que o Senhor restaure o outro. Porque é necessário um odre novo para receber o novo vinho que Ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos lá para Lucas, capítulo 5, do 1 a 11. Tem história ali de Pedro. Todos conhecem, então não vou ler. Quando Jesus Cristo encontra Pedro, Pedro estava ali na beira do mar, um momento de frustração dele. Por quê? Porque ele havia feito o que ele mais sabia fazer, que era pescar. Ele havia passado a noite inteira pescando, mas nada tinha conseguido pescar. E no meio de tantos barcos, ele tinha ali, Jesus Cristo, ele escolheu entrar no barco de quem? De Pedro. E pelo fato de Pedro permitir que Jesus entrasse no seu barco, Jesus mudou a história de Pedro. Tem pessoas que vivem a vida inteira no Evangelho, mas não permitem Jesus Cristo mudar a sua vida. Vive, é velho no Evangelho, mas não permite que o Senhor mude a vida dele. Por isso continua na mesma, não muda a mentalidade, não muda a mentalidade, vive uma vida oscilante. Uma hora está com o pé na igreja, outra hora está com o pé no mundo. Quando tentamos associar o novo com o velho, o resultado é rompimento. É perda do vinho novo. E por isso deixa de experimentar o que Deus tem para ele.
E aí o texto continua dizendo, Jesus diz para Pedro: Pedro, volta no mar e lança a tua rede novamente. Porque Pedro, ele estava ali desanimado. Pedro é um cara experiente de pescar, de lançar a rede para pescar os peixes, mas ele não tinha conseguido nada naquele momento. Durante a noite inteira ele não conseguiu nada. E Pedro, ele até questionou com Jesus Cristo. Ele falou: Senhor, mas eu já fiz isso. Eu fiz isso a noite inteira, mas eu não consegui nada. Mas em seguida Pedro dá uma resposta que é a que todos nós poderíamos dar para Deus. Ele diz: mas sobre, debaixo da tua palavra, sobre esta palavra que saiu da tua boca, esse eu falei, eu complementando, tá? Sobre essa palavra sua que saiu da tua boca, eu lançarei a minha rede. Pedro decidiu experimentar o quanto aquela palavra tinha poder na sua vida. Pedro decidiu experimentar o que aquela palavra tinha de poder para transformar a vida dele. Pedro lançou a rede, né? Diz que Pedro lançou a rede, vocês já conhecem a história, e ele pescou tanto peixe, mas tanto peixe, que quase que o barco se afundou. Glória a Deus. Eu quero colocar aqui que aquele barco era a estrutura de Pedro, tá? Eu estou fazendo uma comparação aqui. Aquele barco era a estrutura de Pedro, e o que cabia daquela estrutura era aquela quantidade de peixe. Se Pedro tivesse um barco muito maior, com certeza Jesus iria dar para ele muito mais peixe. Jesus ia fazer com que ele pescasse muito mais peixe. Mas o que ele podia comportar era aquela quantidade de peixe. Mas Jesus queria levar Pedro para um outro nível de estrutura, de experiência, que não caberia dentro daquela estrutura dele. Então Jesus Cristo continuou e disse a Pedro: Pedro, depois de Pedro conseguir tudo aquilo, toda aquela caça, aquela pesca maravilhosa que nunca tinha acontecido na vida dele, Jesus Cristo disse: Pedro, segue, larga tudo aí, e agora vem e me segue, pois a partir de hoje farei de você pescador de homens. Amém. Naquele momento Jesus estava trocando as estruturas de Pedro para ele experimentar o que nunca ele experimentou na vida dele. E Pedro largou tudo para trás para viver uma vida com Cristo. Muitas vezes vai exigir de nós que nós precisamos tomar uma decisão para que Deus possa fazer algo na nossa vida diferente, para que nós possamos experimentar algo que nunca experimentou. Quero chamar o louvor aqui em cima, pode estar subindo, por favor. O que Deus fez até aqui foi para este tempo. Então talvez você esteja reclamando, talvez você esteja falando: Deus, mas eu queria mais. Mas o que Deus fez até aqui foi para esse tempo. Mas o que Deus quer fazer e tem preparado para derramar em você vai exigir uma entrega total da sua mentalidade e do seu coração. O vinho novo não só vem quando o outro está preparado para receber.
muitas vezes queremos adaptar as coisas de Deus na nossa realidade, na nossa estrutura, na nossa vida. Quando na verdade somos nós que precisamos estar prontos para receber, para ouvir e pôr em prática os mandamentos de Deus. É como Jesus disse: tu me chamas de Senhor, mas não faz o que eu mando. Então o Senhor nos chama para ouvir, para receber o que Ele tem para a nossa vida e para que a gente possa colocar isso em prática também. Não só pegar isso para você, não só ter esse vinho dentro de você, mas colocar em prática aquilo que o Senhor veio para derramar nas nossas vidas. Em Salmo 119, no versículo 83, vou finalizar com isso. O salmista, ele estava passando por um momento, talvez ali um momento muito difícil na vida dele. Talvez ele estava sendo ali testado pelo Senhor. E ele diz assim: já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. O odre, para ser preparado, ele passava por alguns processos. E um deles era ficar na fumaça. Ficava ali um tempo na fumaça, na quentura do fogo. Aquele odre ele ia se lacear, ele ia se preparar, ele ia ficar rígido, e ele iria ficar pronto para ser utilizado. Diz que também quando o odre ele era para ser preparado, antes também tinha que ser lavado, tinha todo um processo para que ele fosse preparado, dependendo do que iria utilizar, dependendo se ia ser água, se ia ser vinho, dependendo do que as pessoas iriam levar, ele tinha uma forma de ser preparado também. E a fumaça na vida desse salmista aqui talvez esteja representando uma situação de um aperto na vida dele, uma situação difícil, que ele estava clamando tanto ao Senhor, que ele disse: eu já me assemelho a um outro que estava na fumaça. Já estou com minha pele enrijecida, minha pele calejada, mas eu estou preparado para receber do Senhor. Porque Ele não se esquece. Ele diz que Ele poderia passar por um momento difícil que fosse, mas jamais Ele iria esquecer do decreto do Senhor para a vida dele. Ele sabia que tinha uma promessa. Ele sabia que aquela situação era provisória. Ele sabia que aquela situação era para passageira. E por isso ele disse: eu não esqueço dos teus mandamentos. Eu vou manter firme. Talvez você esteja aqui hoje vivendo uma vida oscilante, uma vida no pecado. Não sei o que você está passando na sua vida, mas o Senhor diz que se você não se posicionar,
não tem como Ele derramar o vinho novo na sua vida. Vamos ficar de pé? Gostaria que você orasse, buscasse o Senhor neste momento. Você apresentasse ao Senhor as suas falhas. Que você apresentasse ao Senhor, vendo como esse odre velho, cheio de falhas, cheio de defeito, cheio de um coração enrijecido, talvez, que não ouve a voz do Senhor, mas se apresente ao Senhor com a disposição, como Pedro se dispôs naquele momento. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele não pensou duas vezes. Ele falou: vou largar tudo para trás. Talvez o Senhor esteja chamando você hoje para largar tudo que passou em você, tudo de ruim, todo o seu eu deixar para trás e deixar que o Senhor venha transformar, mudar a sua vida, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor veio para lhe trazer uma vestes novas, mas primeiro você precisa tirar essas vestes velhas. Amém? Eu adoro o Senhor. Senhor, meu Deus, nesse momento, Senhor, clamamos a Ti, Pai. Senhor, queremos nos render, Senhor, aos Teus pés neste momento, Senhor. Senhor, glorificar e exaltar o Teu santo nome, meu Pai. Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és Deus forte e poderoso, Tu és o príncipe, Senhor. Tu és o Rei, o Senhor dos senhores. Por isso, Senhor, nesta manhã, Senhor, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, nossas vidas, Senhor. Vai tocando, Senhor, em nossa estrutura, Pai. Vai tocando, Senhor, neste ouro, Senhor, cria a estrutura, Senhor. Para que possa, Senhor, receber mais de Ti, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai tirando, Pai, esse outro velho aqui dentro de nós. Vai tirando, Senhor, essa estrutura, Pai, que não serve mais, Senhor. Oh Deus, porque se nós recebermos o que o Senhor tem para nós, Senhor, isso vai se romper. Pai, nós queremos, Senhor, Te buscar. Nós queremos Te adorar, Senhor. E não queremos, Senhor, ter uma vida dupla. Uma vida, Senhor, que está com o pé no mundo e o pé dentro da igreja. Mas queremos, Senhor, Te buscar verdadeiramente, Te adorar. Fazer como o salmista disse, que Ele pode estar ali, Senhor, sendo irmão e outro na fumaça, mas que Ele não iria se esquecer dos Teus mandamentos, Pai. Pai, coloca dentro de nós os Teus mandamentos, Senhor. Restaura nossas vidas, restaura, Senhor, vidas nesse lugar. Restaura, Senhor, aqueles que estão perdidos, Senhor. Pai, porque sabemos que não só o olho velho, não só o olho novo, mas como o velho também é importante para Ti. E por isso o Senhor tem preocupado com cada um, Senhor, que está aqui. O Senhor tem preocupado, Senhor, com aquele que está na Tua presença.
Jesus Cristo. Amém? Tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe a vida de vocês.